Voltamos então com o terceiro bloco do Fluminense em Debate dessa segunda-feira, 8 de agosto de 2011. E para vocês que pensavam que ele foi embora, ele está aqui entre nós para participar a partir de agora desse terceiro bloco. Eu queria que o Edu Rocha, grande Edu Rocha, desse o boa noite de hoje e já mandasse a sua bronca dessa segunda-feira. Boa noite, Savioli. Boa noite, presidente Peter Simpson. É uma honra recebê-lo aqui no nosso debate. Estamos toda semana aqui debatendo, sempre assuntos ligados ao Fluminense. E eu queria dar boa noite para a nação tricolor e passar a bola para o Savioli aqui para tacar a ficha na nossa pauta aí. Quer dizer que você não vai dar bronca hoje, né? Deixa eu engrenar, Savioli. Então, hoje, excepcionalmente, nós não temos a bronca do Edu, a não ser que ele se inspire até o final do programa. Mas vamos falar hoje, agora, de um outro assunto, saindo um pouco dessa questão, Fred, vamos falar um pouco da relação com a Unimed. Presidente, qual é hoje a participação média que o Fluminense tem nos direitos econômicos do seu elenco? Ou seja, juntando o elenco todo, quanto o Fluminense tem hoje de participação e quanto tem a Unimed e quanto tem também a Trafic? Olha, eu não tenho como te falar de qual a participação de Pode ser aproximado. Em todos os jogadores, porque, obviamente, a gente precisaria da lista de atletas aqui, e esse dado é um dado, vamos dizer assim, é um dado numeroso, então não é viável falar sobre cada divisão. O que eu posso dizer é o seguinte: o Fluminense hoje, na grande maioria, tem uma participação bastante pequena e que não permite o Fluminense fazer uso realmente da fonte de receitas, transação de jogador, tendo em vista que todo mundo sabe a situação econômica do clube, eu já falei diversas vezes, nem vou voltar ao assunto, mas a situação é grave, gravíssima. A fonte de receita, venda de atletas é fundamental, a criação da associação em massa é fundamental no futuro e, obviamente, a negociação estádio pós-Engenhão, ela é fundamental, porque são 3 fontes de receitas extraordinárias que vão nos permitir no futuro vamos assim, equacionar a dívida do Fluminense e trabalhar com investimentos que o Fluminense precisa. Então, hoje o percentual é muito baixo em alguns jogadores, em outros é relativamente baixo, mas eu comentei no outro bloco, a gente vem procurando mudar um pouco isso, com alguns jogadores, como eu comentei, onde o Fluminense tem entre 40% e 80%, o que já dá ao Fluminense uma posição bem mais confortável na hora de uma transação. A ideia nossa é melhorar a posição do Fluminense ao longo do tempo, e entendo que a Unimed tem interesse também que o Fluminense melhore, como ela tem interesse que ela melhore também a participação e que o resultado seja o resultado melhor para nós e para a Unimed, porque tem toda a condição, já que a Unimed hoje faz o papel de patrocinador e de investidor, o que em outros clubes normalmente você tem o patrocinador e você tem vários investidores de mercado, como a Trafic, tem o Sonda, tem lá, agora esqueci o nome, alguma coisa F, tem vários empresários e empresas que trabalham com investimento em futebol. No nosso caso, a Unimed ela trabalha tanto com o investimento em patrocínio, quanto no investimento em atletas. Então, nós estamos buscando uma posição melhor para o Fluminense e para a Unimed nessa relação. Eu vou passar para o Edu. Edu deseja fazer uma pergunta para o senhor, por gentileza, Edu. Peter, a visão que eu tenho da entrada da sua gestão em relação à Unimed é o seguinte: você herdou uma situação complicada, que era um patrocinador acostumado a liderar situações de contratação, de investimento, decisão de investimento em jogador. Era uma situação já estabelecida, opinião minha, talvez por excesso de cessão de espaço por parte da gestão anterior. Então, você pegou uma situação mais ou menos complicada, herdou essa situação. A impressão que eu tenho é que você optou por manter toda a estrutura anterior no futebol,
mantendo o vice-presidente, o Alcides Antunes, mantendo o Muricy, que aí todo mundo queria, era uma unanimidade e tal, e se dedicar a consertar o caos que é o Fluminense em todos os níveis possíveis, e você deixou o principal, mais sensível, intocado, para ter tranquilidade para trabalhar o resto. E por uma infelicidade nossa toda, do Fluminense, justamente o futebol foi caindo, foi um efeito dominó, e foi o que mais te deu dor de cabeça, onde você não tocou, inclusive tendo que convencer seus aliados e nós da FluSócio e tal, você teve que convencer a gente a aceitar aquela estrutura, bancou essa estrutura, e essa estrutura, de repente, desmoronou. Como é que você vê daqui para frente essa relação com a Unimed? A acomodação já aconteceu, é claro que ia ter uma gestão que traz tanta coisa nova, gente nova, que oxigena o clube, você vai ter desgaste, vai ter momentos, áreas de atrito, é inescapável. Como é que está agora essa acomodação da visão da nova gestão com aquela estrutura que você herdou? Bom, você foi muito feliz ao descrever como foi o início da gestão, tendo em vista que realmente era o último lugar que eu gostaria de mexer. Em face de tudo que ocorreu na pré-saída, na saída no Muricy, não houve mais possibilidade de se manter daquela forma, tendo em vista o quê? Na verdade, o Fluminense é um grande sorvedouro de dinheiro, né? Na verdade, ele gasta muito mais do que ele tem de receita. Se você olhar os resultados dos números do ano passado, são impressionantes. Foram 42 milhões de déficit contábil, e que, somado ao déficit relativo às antecipações e ao que deixou de ser pago de encargos e impostos, chega a 100 milhões de reais. Então, o Fluminense teve um déficit real no ano passado de 100 milhões de reais para um faturamento bruto de 78 milhões de reais. Então, o custo de resultado e eficiência em relação ao futebol não foi o ideal. Fantástico ser campeão brasileiro, mas o custo, o clube vai continuar pagando por muitos e muitos anos. Na verdade, o que a gente gostaria é o quê? É o que você disse, é trabalhar de uma forma com um crescimento sustentável, que a gente possa almejar alcançar o título e, ao mesmo tempo, o clube continuar crescendo. Na relação com a Unimed, eu acho que uma coisa não impede a outra. As pessoas estão colocando assim muito preto no branco, tá? Ou é uma coisa ou é outra. Não, eu acho que dá para ter um trabalho compartilhado, acho que dá para ter uma parceria real, se o Fluminense tiver a oportunidade de trabalhar com foco no equacionamento da dívida, no investimento em infraestrutura, que é extremamente necessário agora, na avaliação futura do estádio, da forma como nós vamos encarar isso, porque é uma situação complexa. Agora, eu vejo que é totalmente possível ter uma acomodação de vontade, de interesse, de relacionamento com a Unimed, sim, dado que a gente está começando esse trabalho, que a gente busca mudar isso um pouco. Óbvio que nós estamos trabalhando agora muito com planejamento, então nós começamos um trabalho para avaliar qual é o orçamento possível do Fluminense para 2012, já que 2011 a gente já tem um déficit previsto entre 17 e 15 milhões, que a gente vai procurar estar reduzindo até o final do ano, mas é um déficit considerável. Ocorre que é um déficit onde nós não estamos antecipando no momento receita futura e nós pagamos praticamente todos os impostos. Então, é um déficit pequeno em relação ao passado e que, se a gente continuar a trabalhar nessa direção e tiver dentro da parceria da Unimed essa possibilidade de aumentar as receitas extraordinárias, conseguir reduzir consideravelmente a despesa, nós vamos ter um resultado muito positivo da parceria. Hoje, eu posso dizer o seguinte, a gente precisa conseguir, entre aumentar a receita e diminuir custo, nós precisamos chegar a um resultado de 1.400.000 mês. Tá? A gente já tem no planejamento, orçamento de futebol do Fluminense, uma projeção de redução de 7 a 9 milhões para o ano que vem. Então, faltaria pouco para alcançar 1.400.000, que eu tenho certeza que a gente vai poder alcançar com aumento de receita. Não vai ser necessário maiores cortes. Mas posso te falar com clareza, como nós torcemos para o Fluminense Futebol Clube, na verdade, muitos de nós são sócios, além de torcedores. O sonho de qualquer torcedor do Fluminense, que seja presidente do Fluminense, é que o torcedor do Fluminense se associe ao clube, para que ele possa exercer a sua cidadania. Esse negócio de ser só torcedor é ser só cliente.
você tem que ser cidadão tricolor. Cidadão tricolor é fiscalizar, cidadão tricolor é poder cobrar civicamente, como membro lá da sociedade fluminense, é poder votar em quem você acha adequado, no projeto adequado, numa eleição. É fundamental. Nós precisamos acabar um pouco com essa negociação política que é a eleição do Fluminense e que, na verdade, o Fluminense fica em último lugar, porque normalmente existe aquela, eu tenho essa vontade, você aquela, tem toda uma discussão muito complexa, política, que obviamente não é benéfica para o clube. Então hoje meu sonho, hoje não é possível nem viável eu lançar imediatamente um projeto de associação em massa, por várias questões, e é um projeto tão importante que eu não posso fracassar para relançar novamente, só posso ter uma bala de prata. Então é necessário que a gente tenha uma relação com o estádio diferente como a gente tinha com o Maracanã e diferente como nós temos com o Engenhão hoje. É necessário promover mudanças no estatuto, sim, dentro da avaliação que nós fizemos, e nós precisamos sim que exista uma associação em massa. Hoje vou dar um exemplo médio, o Curitiba conseguiu 22 mil sócios, que geram praticamente quase 2 milhões de receitas mês a mais. Se eu tenho um problema de 1 milhão e 400, só com a torcida, 20 mil que se associassem, você imagina que o Fluminense seria superavitário hoje nessa situação, seria fantástico. Como eu não posso errar, eu não posso lançar sem ter as condições adequadas. Talvez, se o futebol tivesse me dado a calma necessária, tivéssemos conseguido trabalhar melhor o planejamento financeiro sem as turbulências do futebol profissional hoje, e algumas heranças que estavam escondidas, que nós não tínhamos encontrado de adiantamentos futuros, talvez a gente já tivesse condições de lançar o programa. Hoje ainda vai demorar um pouquinho, já que as prioridades hoje dentro do clube são outras. Mas resumindo para você, eu entendo sim que é viável, eu gostaria de poder estar já trabalhando a renovação da Unimed hoje, para que a gente possa discutir os problemas reais do clube e não ser como no passado. Problemas reais eu preciso definir um orçamento para 2012, um orçamento compatível com a capacidade de pagamento do clube hoje. E volto a dizer, isso não afeta a possibilidade de ter uma parceria, um planejamento e discussões sobre o planejamento de elenco também durante esse ano e para o ano que vem. Presidente, essa questão da associação em massa, todos nós esperamos que isso venha o mais breve possível. Depois eu queria até que o senhor falasse se existe algum prazo, né? Mas isso vai ao encontro de uma outra situação. Eu não sou contabilista, mas como jornalista nós somos obrigados a fuçar um pouco de tudo, né? Inclusive essa questão da contabilidade. E a gente observa que a parte social, ou seja, o clube social, foi a coisa mais deficitária, por exemplo, no balanço de 2010. Eu andei observando, apurando, era uma coisa de 20 a 30 milhões, mais ou menos. Eu acho que é fundamental realmente que haja esse projeto para que o clube possa, né, pelo menos uma de suas unidades, ser recuperada do ponto de vista do resultado financeiro. Mas a questão que eu queria perguntar, e nós já tínhamos conversado sobre isso na última entrevista na campanha, ainda sobre essa relação Fluminense e Unimed, foi que também do balanço de 2010 vem a seguinte informação: o Fluminense teve um custo de cerca de 30 milhões com a folha salarial do futebol, ou seja, não é despesa do futebol, é folha salarial direta, né? E o Fluminense teve mais ou menos uns 60 milhões, a gente vai tentando juntar os números que existem para fazer o cálculo. O Fluminense teve mais ou menos 60 milhões de custo com o futebol. Aí o que acontece? O que desse dinheiro que vem da Unimed é patrocínio, o que é investimento, né? Eu imaginei, até porque nessa renovação de contrato de 2010 de 2009 para 2010, foi incluída uma cláusula contratual que a Unimed tinha que investir pelo menos 15 milhões. Então, eu imagino que o valor do Fluminense para patrocínio seja 15 milhões. Aí nós já chegaríamos a 45 milhões, né, somado ao custo direto do Fluminense com folha de pagamento. Ou seja, sobrariam 15 milhões para a Unimed. Como a Unimed conseguiu reverter esses 15 milhões, né, em uma participação tão grande que, em muitos casos, consegue ser maior do que a do próprio Fluminense nos direitos econômicos dos jogadores? Não, primeiro, os 15 milhões não são parâmetros. O investimento da Unimed foi
muito superior a 15 milhões, muito mais que o dobro, talvez o triplo, provavelmente que 15 milhões. O problema não está nem no investimento da Unimed no passado, está no problema do gasto excessivo do Fluminense. E hoje, obviamente, que não existe uma regra em que a Unimed tem que, vendeu o Conca, eu vou reinvestir o valor. Não existe essa regra, né? Na verdade, existe um trabalho conjunto e na busca de bom senso para, na formação do elenco, ter uma divisão real, clara, de investimento, de custo de remuneração, e que o Fluminense desrespeitou a sua própria capacidade financeira durante alguns anos, que resultou numa dívida de 400 milhões. E ele não só desrespeitou no futebol, não. Todo o Fluminense é deficitário hoje. Não tem uma área do Fluminense que não seja deficitária. Para você ter um exemplo, o Fluminense tem 7 mil sócios, 4 mil pagantes, gerando uma renda média de, como tem alguns pagantes que são sócios proprietários, eles pagam um valor inferior aos R$100 do sócio efetivo. A renda do Fluminense não chega a R$400 mil por mês de mensalidade. Nós fizemos um trabalho de ouvidoria bem interessante agora, algumas mudanças estão ocorrendo no clube, e a gente colocou várias urnas com vários formulários e trabalhamos muito com a internet. Nos formulários, que é a pessoa que está dentro do clube, nós tivemos um resultado impressionante, porque 55% durante um período X de pessoas que escreveram e assinaram críticas, elogios ou qualquer coisa sobre o Fluminense eram não sócios. Tem um lugarzinho que fala sócio e não sócio. E isso me surpreendeu muito. Eu sabia que tinha não sócio no Fluminense, mas eu não podia imaginar que a cultura que existe dentro do clube está tão arraigada de que o cara que não é sócio, ele se sente à vontade de ter o direito cívico de criticar, elogiar, sem pagar a mensalidade. E o resultado, e a vontade de se manifestar, ser maior do não sócio do que no sócio, é uma coisa assim, absolutamente inaceitável. Isso tem que mudar no Fluminense, mas é uma cultura que vem de anos. Essa cultura não é viável mudar imediatamente. Por quê? Porque nós temos concessionários com tipos de direitos de entrada de não sócio, que você tem que renegociar. O Fluminense não tem um departamento de tecnologia minimamente estruturado. Nós acabamos de recentemente instalar toda uma rede de cabeamento no Fluminense. Agora fizemos lá uma concorrência, compramos um sistema de gestão integrada SAP. Nós vamos refazer todo o banco de dados do Fluminense, nós vamos instalar todo um equipamento eletrônico nas entradas de estacionamento, na entrada do sócio, e vamos mudar completamente a maneira do sócio se relacionar com a entrada no clube. A ideia nossa nós estamos discutindo academia, o sujeito paga a academia e não paga o clube, o sujeito paga o cabeleireiro e não paga o clube, o sujeito paga uma escolinha e não paga o clube. O que acontece? O sujeito paga a escolinha, paga o cabeleireiro, paga a academia de ginástica e não lembra que a academia de ginástica, como é que ela vive? Quando tem um problema na subestação de luz, se tiver que trocar 500, 600 mil reais, quem paga é o clube, mas quem se beneficia também é a academia, também é a escolinha, também é o cabeleireiro. Então, a gente tem que repensar a parte social do Fluminense de maneira séria, para dar exclusividade aos sócios, prestar um belo serviço para o sócio e reverter o quadro de prejuízos dentro do funcionamento do clube de lazer e de escolinhas de esporte olímpico. Ou seja, não é só um problema do futebol, só que pelo tamanho do futebol, o futebol tem que ser atacado, essa questão de planejamento financeiro, urgentemente. Nós temos que ser extremamente eficientes do ponto de vista de gestão e resultado em relação a investimento em futebol. Obrigado, presidente. Nós estamos, então, em cima da hora. A gente tem que interromper o bloco, porque senão o pessoal da produção, primeiro eles avisam, depois eles começam a fazer coreografia lá, né? Então, nós voltamos já com o quarto e último bloco do Fluminense em Debate.